Você considera que a sua vida vai ficar mais feliz quando você se aposentar? Hoje eu tive uma conversa com um cliente, um senhor, e essa conversa eu acho que ela é muito relevante de trazer aqui para você, porque a minha intenção é trazer reflexões que gerem gratidão, sabedoria e esperança. Então tem muita sabedoria nisso que eu conversei hoje com esse senhor e eu quero compartilhar contigo. Então, se você é aspirante a cabeleireira iniciante ou mesmo cabeleireira experiente, eu, Luma Sakamoto, estou aqui compartilhando esses insights por 365 dias de insights de atendimento, insights de trabalho administrativo, porque eu exerço algumas funções, né? Sou professora para cabeleireiros, mas sou tricologista também, cabeleireira, gestora, dona de salão. E isso me traz amplia a minha visão sobre vários assuntos, dentre eles a aposentadoria. Hoje eu estava atendendo um senhor, esse senhor foi cliente do meu pai, ele tem feito mais o cabelo com a minha irmã e acabou acontecendo dele de conseguir um encaixe na minha agenda e fazia tempo que eu não atendia. E ele chegou com uma camisa que estava com o logo de uma empresa. Então imagina um senhor bem senhor mesmo, de seus 60 e talvez 65 anos, mais de 60 ele tem com certeza. E eu fiquei, né, interessada em perguntar para ele, porque eu sei que ele ele é executivo de grande empresa, tal. Eu virei e perguntei para ele: "O senhor já poderia estar aposentado, não poderia?" E ele falou: "Sim, poderia." Eu falei: "E o que te fez não parar? Por que o senhor não parou?" Aí ele falou, né, que basicamente assim, parar para ficar fazendo o quê, né? E eu trouxe essa reflexão porque fiz essa pergunta porque eu lembro que, aí eu expliquei para ele, falei: "Olha, eu tenho um coach de empreendedores, o Dan Sullivan, que uma vez eu estava ouvindo um podcast dele falando sobre aposentadoria e que existia um aumento das chances, principalmente nos homens, né, de aposentar-se e aumentava as chances de morte." E aí ele pensou assim, ele falou, aí ele começou a contar uma história. Ele falou: em 1981 ele entrou para trabalhar numa empresa, uma determinada empresa, e essa empresa estava comemorando 30 anos de existência. E as pessoas que estavam na empresa desde o começo, elas estavam então completando 30 anos de trabalho, então elas estavam, muitas delas lá do começo estavam se aposentando. Aí ele contou que depois disso, né, um tempo depois, ele começou a ouvir: sabe fulano? Fulano que tinha se aposentado, no caso, morreu. Sabe Beltrano? Morreu. Então ele lá em 1981, né, 1980, antes de eu ter nascido, ele me contou essa história. Você vê, para e pensa, né? Para 84 são 40 anos, mais 43 anos que essa história ele percebeu e hoje, conversando com ele, resgatou uma conversa de 40, uma observação dele há 40 anos, que vai de encontro com essa informação que eu tinha. Até falei para ele, falei assim, eu não pretendo me aposentar. Por que eu tô falando isso para você? Porque meu pai, por exemplo, ele falava assim pra gente, né? Ele falava assim, ó, enquanto a minha mão, ó, aí ele fazia assim, ó, enquanto a minha mão, ó, eu vou estar aqui. Então, o que meu pai queria dizer com isso? Que enquanto ele tivesse utilidade, enquanto ele se sentisse útil, que ele iria trabalhar. E foi assim, exatamente assim que aconteceu com meu pai. Meu pai atendeu até o último dia que ele pôde, que no caso foi dia 8 de julho de 2022. Né? A gente já percebia que ele não estava bem e tal, mas pelo contexto do meu pai, criação, esse negócio do oriental, de não falar sobre as emoções, sobre ser muito fechado, enfim, isso tudo, vamos dizer que
é a história dele, né? A história dele foi vivida assim, então ele não se abria, não. E também, uma outra coisa que eu estava conversando com esse senhor, meu pai não se permitia desfrutar, usufruir. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que elas colocam a esperança de que a vida dela só vai ser boa quando ela se aposentar. E quando ela se aposenta, ela descobre que o trabalho trazia muito sentido para a vida dela. E aí ela passa a não ter um sentido, ela passa a acordar e não saber o que fazer durante o dia. Isso leva também à questão da pessoa perder o seu senso de utilidade, dela se sentir uma imprestável. E isso vai gerando uma série de consequências que esse senhor também foi falando. O fulano para de... Aí o cara para de trabalhar, aí ele já bebia, mas aí começa a beber mais, começa a beber com mais frequência, começa a beber todo dia, abusar disso, abusar daquilo, daqui a pouco morre. E trágico isso que eu tô falando pra você, né? Mas é porque eu acho que o que eu quero trazer pra você dessa conversa, essa questão de sabedoria, são alguns pontos. O primeiro é que é como se muitas pessoas vivessem na condição de que para ela ser feliz, o trabalho tem que sair da história. Eu sou filha, né, de japoneses. Os japoneses têm uma relação muito forte com o trabalho. Isso é uma coisa que eu admiro na cultura oriental. Mas eu também sei do risco de admiração ao trabalho, intensidade ao trabalho virar também excesso, virar vira até uma doença, né? Que chama-se workaholic, né? As pessoas que trabalham demais, enfim. Então tudo tem a sua. A gente tem que buscar o equilíbrio das coisas, né? Não pode ser nem hipo, nem hiper. Tentar encontrar esse ponto, né, de harmonia na sua vida. Mas eu vejo que é muito importante para as pessoas terem senso de que elas são úteis, de produtividade. O ser humano que não produz, ele não produz o quê? Ele não produz ajuda na vida dos outros, ele não produz, não melhora o ambiente onde está. O ser humano que não faz o cuidado, a manutenção de onde ele mora ou de onde ele, no trabalho dele, que essa pessoa que está vivendo com essa cabeça de que vai ser só feliz se parar de trabalhar, na hora que a gente vê, né, que a gente tem a oportunidade de ter um raciocínio um pouquinho mais para frente e conhece, por exemplo, estatísticas e como o Melissa falou, a experiência de vida, você vê que, poxa, o que falta na vida das pessoas não é ela não trabalhar, mas é ela ter mais desfrute, ela conseguir usufruir mais, ela ter períodos de descanso, do que simplesmente tirar a história do trabalho, né? Cortar essa ideia de tirar o trabalho da história não me agrada, para mim não é uma coisa que me atrai. O que eu quero sim é ter para minha vida, daqui a algum tempo, um negócio chamado independência financeira. Independência financeira se eu, de tudo que eu faço hoje, se eu de repente quiser mudar, quiser fazer outras coisas e eu não tenha mais a entrada do dinheiro daquela função ou daquela situação, eu consigo viver, né? Não sobreviver, eu consigo viver porque eu tenho independência financeira, porque a renda que foi construída no entorno, né, o patrimônio foi construído, que isso vai me dar essa liberdade de escolha. Eu não quero parar, eu não quero, né, tipo, vou acordar hoje, vou viajar para cá, viajar para lá e não produzir nada, assim. Pelo menos na minha cabeça isso não fecha, essa conta não fecha, isso não me atrai. Mas é uma ideia que eu queria trazer para você. O que você acha sobre isso? Você se identifica com essa visão da maior parte das pessoas que acredita que só vai curtir a vida quando você se aposentar?
ou não você entende que você quer continuar trabalhando, mas obviamente você quer ter uma segurança financeira. A gente precisa ser feliz no agora, né? A gente precisa também usufruir, a gente precisa construir no agora, a gente precisa usufruir, a gente precisa ser feliz no agora. E só para concluir, lembrei de uma história que é a seguinte, assim, trazendo para nossa realidade. A minha mãe, eu percebi que, diferente do meu pai, minha mãe, ela enjoou, né, de ser cabeleireira há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. E depois que meu pai faleceu, e ela estava já há algum tempo, ela me ajuda com o meu filho, né, ajuda a cuidar do meu filho, fica boa parte, né, dos dias com ele à tarde e tal, à tarde, noite. E eu sei que o Pedro trouxe muita alegria para ela. Mas depois que meu pai faleceu, ela, obviamente, se sente mais sozinha, né? A gente tá aqui trabalhando e, enfim. E ela perguntou, a gente tinha mudado o salão, tirou alguns móveis e eu tava com praticamente um salão guardado. E ela falou, você tem lavatório aí, você não quer me dar um lavatório? Eu falei, lógico. Aí a gente pegou, foi lá na casa dela, montou num quarto da casa dela, colocou a cadeira, o lavatório, ela já tinha um espelho, carrinho e tal. Enfim, hoje ela tem um salãozinho eu brinco que é um salão de boneca. Porque o salão dela tá ali, ela pode atender as clientes, que não é, lógico, um volume grande de clientes, mas ela faz a agenda dela, ela busca cliente e isso gera para ela um senso de utilidade e faz com que ela se sinta mais, ela socialize mais com outras pessoas. E ser cabeleireira, eu acredito que faz com que a gente seja útil na vida, pelo menos na vida de todo mundo que está mais próximo da gente, por muitos e muitos anos, né? Tendo saúde, tendo, né, estrutura física para você trabalhar. Mas pense nisso, que mais para frente, ser cabeleireira vai continuar te dando um senso de utilidade, vai permitir você ter sim seu dinheiro, mas que obviamente você não precisa trabalhar. Não vai precisar trabalhar, né? Construir uma situação financeira para não precisar atender com tanto volume e enfim, né, tantas horas em pé, lógico, né, estando mais velho não dá para fazer isso. Mas eu vi aqui, por exemplo, o meu pai, mesmo a gente tentando reduzir a carga horária dele, ele vinha aqui porque ele gostava de se sentir útil. Ele era o que ele sabia fazer. E só que eu vejo que, ao mesmo tempo, na história do meu pai faltou um pouco de desfrute, né? Então, é isso que eu penso sobre aposentadoria, sobre trabalho, sobre desfrute e como que a profissão de cabeleireira se relaciona nisso. Beleza? Comenta aqui que eu quero saber. Curtiu essa conversa? Dá um like. Não curtiu? Não gostei também, tá tudo certo. E amanhã te vejo no próximo vídeo.